Nós vamos continuar as exposições que começamos no livro de Deuteronômio, e esta noite nós vamos rapidamente considerar a terceira oração, oração por misericórdia. Deuteronômio 9, nós vamos examinar os versículos 26 a 29, Deuteronômio 9. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no. Ótimo. Diz assim, Deuteronômio 9, 26 em diante: orei ao Senhor dizendo: Senhor, ó Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e o teu braço estendido. Pai querido, fala aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. O contexto desta oração está imediatamente antes, nos versículos 23 a 25, é o contexto que provocou a oração de Moisés que nós. O contexto é o contexto de envio dos espias. Vocês lembram dos 12 espias? Lá está escrito: quando o Senhor os enviou, Deuteronômio 9, 23 a 25. Quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que lhes dei. Aí Moisés diz: mas vocês, israelitas, se rebelaram contra a ordem do Senhor, do seu Deus, não confiaram nele, nem lhes obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia me dito que ia destruir vocês. É nesse contexto que Moisés ora: não destrói o teu povo. A oração que lemos, Deuteronômio 9, 26. No retorno, vocês conhecem isso, apenas para refrescar a mente. No retorno dos 12 espias, vocês sabem que Josué e Caleb disseram: vamos entrar, vamos avançar. E 10 incrédulos disseram: não, é possível, não vamos fazer uma coisa, nós não temos como ganhar, não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós, disseram os 10 espias incrédulos. E por causa dessa incredulidade, o Senhor se aborreceu e disse a Moisés que ia destruir o povo. É interessante, a gente aprende uma lição preciosíssima aqui. Talvez você não saiba disso. Incredulidade é pecado. Você sabia disso? Eu não crer é pecado. Não é só dizer, não, tenho fé. Isso é um pecado gravíssimo, como nós vimos aqui. Entrem lá, Deuteronômio 9, 23. Olha a ordem. Foi uma ordem promessa, Deuteronômio 9, 23. Entrem lá e tome posse da terra que eu já lhes dei. Reação do povo. Não podemos enfrentar eles, que eles são mais fortes do que nós. Reação do Senhor para a atitude do povo. Importante, a reação do Senhor. Números 14, dá uma olhada. Como que o Senhor se sente diante da nossa incredulidade? Dá uma olhada nesse texto. Números 14, 11 e 12.
11 e 12. Quando eles disseram não podemos, que eles são... Até quando me desprezará este povo? Até quando não crerão em mim? Tenho feito no meio deles. Eu os ferirei como epidemia e os matarei. E de ti, Moisés, farei nação maior e mais forte do que eles. Observe que a reação do Senhor para a incredulidade é desprezo. Eu me sinto desprezado. O sentimento de Deus é esse. Quando nós não cremos que Deus pode fazer algo que é prometido na sua palavra, nós estamos desprezando o Pai. E eu queria, porque essa lição é tão preciosa, eu queria dar 3 exemplos hoje à noite, rápido, de promessas, de ordem, promessa do Senhor para nós, que nós devemos crer, que nós devemos acreditar, antes de nós rapidamente analisarmos a oração, porque isso aqui é tão precioso, eu penso que merece a nossa atenção. 3 exemplos. Assim como o povo não creu, foi incrédulo, diante de uma promessa do Senhor, há promessas do Novo Testamento. 1, de perdão de pecados. 2, de vida eterna. E 3, de vitória sobre o pecado. Eu queria dar uma olhada nessas três promessas. Há uma promessa no Novo Testamento que todo tipo de pecado pode ser perdoado. O único tipo de pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, que raramente, muito raramente alguém comete. Em termos rápidos, pecar contra o Espírito Santo, que eu imagino que nenhum de nós aqui fez, é atribuir ao diabo a obra de Deus. É quando a gente vê alguma coisa que é divino, como os mestres da lei viram Jesus atuando e disseram, ele tem o espírito de Beelzebul, ele é do diabo. E Jesus disse, olha, se vocês ofenderem a mim, será perdoado. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, que era a obra que ele estava fazendo, era através do Espírito Santo, isso não será perdoado. Então, este tipo de pecado é raríssimo. É muito raro alguém fazer isso aí. Então, fora isso aí, todo tipo de pecado é perdoado. O pecador mais vil, o criminoso mais hediondo, pode ser perdoado. Jesus disse, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Todo, panta, termo grego, todo que vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então, é importante isso é beabá, mas é importante. Se alguém se arrepende genuinamente do seu pecado, ele está perdoado pela graça do Senhor. Enquanto meditava sobre essa primeira promessa que o Senhor faz, promessa de perdão, eu pensei, quem seria um camarada bem mau assim? Quem seria um? Eu fiquei pensando nos reis de Israel, rei de Judá, quem é o campeão da maldade do inferno? E eu me lembrei de Manassés. Rei Manassés, o reinado mais longo, 55 anos de reinado, um reinado bem longo. Assumiu o trono com 12 anos. É isso? Ele assumiu o trono com 12 anos. Ele era filho de um rei que fez um reavivamento, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos poucos reis de Israel que foi um rei maravilhoso, piedoso, um rei santo. Aquele rei, vocês lembram a história de Ezequias, que seguiu o Senhor, fez o reavivamento. Quando ele ficou doente, que Isaías veio visitá-lo, aí ele chora, se volta contra a parede, que o Senhor lembre de mim. Homem piedoso, esse tipo de pai que Manassés teve. Mas Manassés, quando tomou o trono, quando subiu ao trono,
ele só fez coisa ruim. 2 Reis 21, a partir do versículo 1, se você quiser marcar esse texto de barbaridade, de abominação, uma descrição de tudo que não presta. 2 Reis 21, a partir do versículo 1. Eu vou pegar aí do versículo 2. Manassés fez o que o Senhor abomina, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. O que ele fez? Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Ele ergueu também altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Manassés, se inclinou diante de todo o exército celeste, ele lhes prestou culto, fez nos pátios do Senhor altares para todo o exército celeste. Ele entregou seu filho no fogo para Moloque, ele sacrificou seu filho no altar pagão do Deus abominável de Moloque, assassino. Ele praticou, diz o texto, feitiçaria e adivinhação. Ele consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor abomina, provocando o Senhor a ira. Ele colocou o poste sagrado dentro do templo. Por causa disso o povo se desviou. Manassés desviou o povo a tal ponto dos israelitas fazerem pior do que as nações que haviam sido destruídas por Israel. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu, diz o texto, pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar com ídolos que fizera. Lá no versículo 16, olha aí, 2 Reis 21, 16, Manassés derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um lado para outro, matou muita gente que não tinha culpa de nada, foi um bárbaro da pior espécie. Eu tenho certeza que ninguém aqui fez 10% dos pecados horríveis que esse homem cometeu. Eu pergunto, você acha que tem perdão para um crápula, para um bandido desse aí que pega o filhinho e joga no fogo para ser consumido pelas chamas? O que você acha? Dá para acreditar que há perdão para um homem vil e abominável como esse? Dá uma olhada em 2 Crônicas 33, a resposta da minha pergunta. 2 Crônicas 33, 12 e 13. Em sua angústia, ele, Manassés, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, se humilhou muito diante de Deus, dos seus antepassados, e quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido. Não é que Deus perdoou Manassés? Eu me lembro, bastante tempo atrás, quando eu estava lendo uma das vezes que eu li, eu disse, puxa vida, depois de tanta barbárie, mas isso mostra que Deus é perdoador e perdoa o pior pecador. Isso aqui, eu fiquei até considerando de novo, vendo a vida de Manassés. O Hernandes Dias Lopes tem um sermão só em cima de Manassés, um crápula perdoado, alguma coisa assim. É um sermão bem longo, e eu estava lendo, eu fiquei pensando, será que Deus não colocou Manassés como uma ilustração do seu poder de perdão? Só pode ser, porque esse camarada aqui foi dos piores, mas Deus teve misericórdia. O reto juiz não faz acepção de pessoa. Qualquer indivíduo que deposita hoje a sua confiança em Cristo receberá dele misericórdia. Não interessa o que você fez. De repente você está aqui hoje à noite e tem uma consciência culpada.
Quem sabe você fez coisas que você se envergonha muito. Quem sabe você praticou um aborto, por exemplo, que é um crime. Quem sabe você enganou, violou, ou o que quer que seja. Saiba que a promessa do Senhor é que aquele que se arrepende, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que Deus maravilhoso nós temos, amém? Amém, meus irmãos? Que Deus maravilhoso. Que tipo de pessoa você acha que era o ladrão, os dois ladrões que estavam do lado de Jesus? Crucificação era reservado apenas para os piores criminosos. Crime pequeno, assassinato, coisa pequena, era resolvido no machado mesmo, cortava a cabeça. Nenhum cidadão romano podia ser crucificado, você sabia disso? Por isso que Paulo teve a cabeça cortada, porque ele era cidadão romano diante de Nero. Então, crucificação era o pior, eram os párias da sociedade. E você lembra que aquele homem, de repente, um bárbaro que matou, estrupou, pintou o caneco, disse para Jesus: arrependido, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem não teve tempo de pagar a dívida, de nada. E Jesus, no exato momento, disse: hoje estarás comigo no paraíso. Por vezes o nosso senso de justiça fica até baixo. Como é que Deus perdoa? Ele é perdoador. Ele promete perdão e perdoa o pior pecador. Consequentemente, com relação a essa promessa de perdão, quando você diz no seu coração: não, mas para mim não tem jeito, o meu pecado é muito grande, numa atitude de aparente humildade, você está na realidade desprezando o Senhor, porque você não crê na promessa. Faz sentido? Quando você diz: não, o meu caso é muito grave, o meu pecado é muito grande, eu sou indigno, parece aos nossos ouvidos que é uma atitude de humildade linda, mas na realidade você está desprezando. O sangue de Jesus não pode lavar o pior pecado? O maior pecador do mundo, o sangue de Jesus tem poder para lavar, como lavou aquele ladrão na cruz e como lavou em antecedência Manassés. Porque os santos do Antigo Testamento eram salvos olhando para frente, como eu e você somos salvos olhando para trás. Eles eram salvos contemplando o Messias que viria. Nós somos salvos contemplando o Messias que já veio. O princípio é o mesmo, a salvação é a mesma. O sangue que lavou toda a barbárie que Manassés fez. E não foi pouco, aqui diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. O sangue de Jesus que lavou, lava você e eu, é a promessa do Senhor Jesus. Aleluia. Há uma outra promessa, a segunda promessa do Novo Testamento, a título de exemplo apenas, é vida eterna. Jesus disse em João 6,47, asseguro-lhes que aquele que crê nele tem a vida eterna. Que promessa maravilhosa! Toda pessoa que coloca a sua confiança em Cristo recebe o mesmo tipo de vida que ele tem. Vida eterna não é somente vida sem fim, porque aqueles que estarão no inferno também terão vida eterna, no sentido de não morrer nunca, mas não terão a vida de Deus. O que Jesus está prometendo é o tipo de vida, o tipo de corpo que ele tem, nós teremos também. Se você não crê, você está desprezando a promessa do Senhor. Essa é a promessa que nós nos valemos para estar aqui. Eu imagino a maioria de nós está aqui porque creu em Cristo, que deu vida eterna para você, para que você viva para sempre, como Ele vive. Ah, eu não creio nisso, eu frequento aqui a igreja, mas eu não creio. As consequências são terríveis desse desprezo. Ao mesmo tempo que João 3,16 é muito conhecido, 3,18 devia ser também muito conhecido.
aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê no Senhor Jesus, não é apenas que será julgado, ele já está condenado agora. Onde é que está escrito isso, pastor Ike? João 3,18. 2 versículos depois do ultra conhecido 3,16. Aquele que não crê já está condenado. Essa é a consequência de desprezar a promessa do Senhor. Último exemplo de promessa que não pode ser desprezada é vitória sobre o pecado. Eu já disse isso muitas vezes e vou dizer milhares de vezes enquanto estiver no púlpito dessa igreja. Há uma promessa preciosa para mim e para você, que nós, os crentes, lavados no sangue de Jesus, podemos vencer o pecado. Mateus 1:21. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado cíclico pior que você tiver, pode ser vencido. É possível vencer. Não existe nenhum pecado na vida de uma pessoa regenerada que não possa ser vencido. Pode ser que demore. Pode demorar 3, 4, 10 anos. Mas é possível vencer o pecado. O crente não deve andar derrotado por causa de vícios, de fobia, de dependências, de medo, de ansiedade ou de qualquer outra coisa. Por quê, pastor Raik? Porque é possível derrotar todos os gigantes. Todos os gigantes que nos afligem e que nos causam temor são derrotáveis. Muitas vezes, como disse, a vitória pode demorar tempo, mas a conquista é certa, porque o sangue de Jesus é mais forte do que todo o inferno junto, amém? O sangue do Senhor Jesus tem mais poder do que todas as hortes de Satanás juntas somada. Jesus derrotou o diabo na cruz, e por causa disso, nós podemos vencer qualquer pecado. Mas pastor Raik, por que eu não venço? Que razão eu não venço? Eu vou colocar 3 coisas aqui para você anotar. A razão porque talvez você esteja patinando há 20, 30, 40 anos no mesmo pecado. Primeiro, condição para você vencer o pecado. Primeiro, há no seu coração um ardente desejo de abandonar esse pecado? Uma das razões que a gente acaba não vencendo determinados pecadinhos queridinhos do coração, é porque não há um ardente desejo, uma repulsa pelaquele pecado que nos aprisiona. Se não há esse desejo, meu querido, você pode orar, jejuar, vir para a igreja todo dia, que você jamais vencerá. Porque não há no coração uma repulsa total contra o pecado. A segunda condição, a segunda possibilidade, a segunda coisa que talvez seja a causa da sua derrota. Você tem reivindicado essa promessa, você tem se apropriado dessa palavra para si, você tem dito, é promessa, eu não vejo como, mas eu aprendi, lendo Mateus 1:21, que tem uma promessa, eu não sabia, mas agora eu descobri. Ele será chamado Jesus porque salvará do pecado. Não é salvar para ir para o céu, não. Não é salvar do inferno, não. Presta atenção. Não é salvar para que a gente tenha paz. Isso também é. Mas o texto não está dizendo isso, não. O texto está dizendo que você vai ser salvo do vício. Você vai ser salvo do pecado que está te debilitando. Você vai ser salvo da fobia que você tem. Você vai ser salvo da situação que está impedindo que você viva na liberdade dos filhos de Deus.
É isso que está dizendo o texto. Se você não sabia disso, marque Mateus 1:21. Eu já disse várias vezes isso aqui, vou estar dizendo muitas outras vezes, porque eu aprendi isso há pouco tempo, embora tenha sido criado na igreja. Então, você tem reivindicado essa promessa. Talvez você não sabia que isso era uma promessa, você aprendeu hoje à noite. Isso aqui é uma promessa, eu posso me agarrar nela. Senhor, é possível, eu vou me agarrar nessa promessa. Eu posso demorar 10 anos a vencer, mas eu vou vencer. Eu posso cair de novo, mas eu vou me agarrar nessa promessa. É uma promessa. Terceiro lugar, para você obter a vitória sobre o pecado, nessa promessa que o Senhor dá. Você tem dependido do Senhor para obter graça, ou dependido da sua própria força? Olha, não adianta você fazer resolução, não adianta. Na força do braço, se você não estiver dependendo do Senhor, Senhor, é a tua graça que vai me dar a vitória. Na força do braço, nenhum de nós vence. Eu perco quantas vezes eu me meter, se eu achar que eu mesmo. É a graça do Senhor. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, de cumprir no braço, na força, mas debaixo da graça. Você depende da ajuda do Senhor. Senhor, eu quero vencer isso aí, mas eu conto contigo. Me ajuda, Senhor, nisso. Então aí estão três promessas que o Senhor faz a nós e que nós não podemos desprezar estas promessas: perdão de pecados, vida eterna e vitória sobre o pecado. Você, tal qual Israel, é herança do Senhor. Ele quer que você ande em novidade de vida e não escravizado a nenhum pecado. Lemos no nosso texto, Deuteronômio 9:26, orei ao Senhor dizendo: não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, disse Moisés, nem para seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porque o Senhor não pôde colocá-los na terra de Canaã, que lhes prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com grande força e com teu braço estendido. Notamos nesta oração duas coisas. Moisés apela para a promessa e fidelidade de Deus nessa oração. E em segundo lugar, para o poder de Deus. Moisés apela para a promessa e a fidelidade de Deus e para o poder de Deus. Quando Moisés fez esta oração, havia cerca de 500 anos que Deus havia feito essa promessa aos patriarcas. Lembra de Abraão, Isaque e Jacó, ele diz na oração, lembra deles. Tu fizestes a promessa que eles iam entrar na terra. Onde é que está escrito isso? Pastor Raico, onde é que está isso? Que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, lemos em Gênesis 15:18. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, nem era Abraão ainda o seu nome, aos teus descendentes darei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Anos se passaram, a mesma promessa foi feita a Isaque em Gênesis 26:3. Diz ele: permanece nessa terra, porque a você e a teus descendentes darei todas essas terras que confirmei em juramento que fiz a teu pai Abraão. E por fim, a mesma promessa é reiterada a Jacó em Gênesis 28:13. Gênesis 28:13. Diz o Senhor a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a ti, Jacó, e a teus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus cumpriu a promessa, prometeu e cumpriu. Ele é fiel para cumprir
as suas promessas. Os israelitas invadiram Canaã sobre o domínio do capitão Josué, e tomaram posse da terra prometida, e estão hoje de volta lá. Israel está de volta na terra hoje, lá depois de um exílio enorme, porque o Senhor é fiel. Aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A promessa física aos israelitas era uma figura, era uma metáfora da terra espiritual, da Canaã celestial. Jesus é aquele através do qual todos os povos seriam abençoados. Assim como existe uma promessa física da terra física para os descendentes, para os filhos da carne de Abraão, Isaac e Jacó, os judeus que estão lá de volta, existe também uma promessa espiritual que envolve você e eu, feita também aos patriarcas, as promessas fiéis do Senhor. O Senhor fez uma promessa espiritual aos 3 patriarcas, e Cristo é quem nos leva a essa nova terra, esse novo Canaã. A promessa espiritual a Abraão está em Gênesis 22, 18. Por meio da tua descendência, todos os povos, todos os gentios, eu e você, serão abençoados. A mesma promessa espiritual é feita ao segundo patriarca Isaac. Por meio da tua descendência, Gênesis 26b, 26:4b, desculpa. Por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E por fim, a mesma promessa espiritual é feita a Jacó, em Gênesis 28:14b. Todos os povos da terra serão abençoados por você e por tua descendência. E Jesus é o descendente dos judeus, é o descendente dos patriarcas. A fidelidade do Senhor é vista no cumprimento espiritual dessa promessa. Promessa que eu e você somos herdeiros. Através dessa promessa, essa promessa espiritual, nós cristãos que não somos judeus, fomos adotados à família de Deus. Gálatas 4. Eu penso que a gente tem pouca consciência, a gente se acostumou. Nós nos acostumamos a isso. Nós não somos judeus, mas fomos adotados e somos igualmente aceitos, como se fôssemos, não há diferença mais. Todos estamos no mesmo patamar. Gálatas 4. Olha que texto precioso. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de comprar, remir o que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Lembra que Paulo diz que nós não éramos parte das promessas, gentios sem esperança no mundo, sem Deus, sem esperança nenhuma, fora das alianças. Gálatas 3:28 diz que não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que maravilha, que graça maravilhosa de Deus de nos adotar como seus filhos. Isso deveria nos chacoalhar, ou a gente se acostumou? Nós estamos meio anestesiados diante de tamanho privilégio. É possível que sim. Isso acontece muito com filho de crente, principalmente filho e neto de crente. Que tá. Ah, é? Nós somos filhos de Deus, legal. Tem um sanduíche aí para a gente comer. Banalizou o privilégio tremendo da adoção como filho. Antes de Jesus vir a esse mundo, nós gentios estávamos sem esperança, alheios às promessas, fora das alianças, mas com a vinda de Jesus, todos nós fomos adotados. Essa é a promessa, fomos adotados e pela graça somos bem-vindos. E qualquer um pode ser adotado, se arrepender dos seus pecados e dizer, eu quero Cristo. Ele será aceito imediatamente. O segundo elemento que vemos nessa oração, Deuteronômio 9:26, é o poder de Deus.
o grande poder. Versículo 26, Deus remiu Israel com mão forte. 29, eles são teu povo, tua herança, que tiraste com grande força, e com teu braço estendido, diz Deuteronômio 9, 29. As 10 pragas e a derrota dos egípcios no Mar Vermelho é uma evidência da mão forte, do braço estendido do Senhor. Queridos, vemos nessa descrição aqui de mão forte, que Deus derrotou os inimigos do seu povo, os israelitas. Os inimigos físicos eram uma alegoria dos inimigos espirituais nossos. Faraó representa o diabo, o nosso grande adversário. O exército de Faraó representa a multidão de anjos caídos que desejam nos derrotar através do pecado. Só que é importante você entender isso aqui. O que é físico no Antigo Testamento é espiritual no Novo. O que é tangível, palpável no Antigo Testamento é espiritual. Não é inimigo de carne e osso, são potestades, diz Paulo. Os nossos inimigos, diz Paulo, não é carne e sangue, são potestades e principados, são demônios nas regiões celestiais. E o mesmo Deus, olha aqui, o mesmo Deus que derrotou os egípcios, derrota os nossos inimigos espirituais. É o mesmo princípio. A promessa que houve para Abraão, Isaque e Jacó, de que eles teriam a terra, derrotariam os inimigos pelo descendente, e Josué fez isso com o povo. Também a promessa que nós derrotamos o pecado, como nós vimos aqui. É uma promessa. Nenhum pecado pode nos conquistar. A promessa do Senhor. A grande promessa. Hebreus 2,14. O diabo foi derrotado na cruz. Nós somos campeões, como os israelitas eram campeões, vencendo os gigantes. Portanto, Hebreus 2,14, visto que os filhos são pessoas de sangue e carne, ele, Jesus, também participou de sangue e carne, foi humano, para que, através da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Os filhos de Deus, eu e você, não devemos temer nada. Assim como os filhos de Israel não deviam temer Faraó e seus exércitos, nós não devemos temer o diabo e toda a corte do inferno contra nós. Nós não devemos ter medo disso aí, porque o Senhor promete que Ele está conosco. O Senhor promete que está junto conosco, a vitória é nossa. Não há nenhuma força que possa contra nós. Não há nenhum desafio que nós não podemos conquistar. Deus demonstra misericórdia aos israelitas, atendendo a oração de Moisés. E através de Josué, introduz o povo na terra que lhes prometera. Você e eu somos desafiados a crer que o Senhor quer nos ajudar a invadir as áreas das nossas vidas que estão sob o domínio do inimigo. Se você tem uma área na sua vida que você está pecando repetidamente, você está debaixo do domínio do inimigo. Por exemplo, se você anda ansioso o tempo todo, o inimigo tem uma área ali na sua vida que ele está comandando. Porque o comando, a promessa do Senhor é: não andeis ansiosos. Isso é o comando. Se você é escravo de pornografia, você está debaixo, tem uma área ali na sua vida que o diabo está comandando. E não pode, você tem que andar em liberdade, tem que andar com a cabeça erguida, na liberdade dos filhos de Deus. Não pode andar escravizado a nada. Amém? Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Nós, por último, não sejamos incrédulos como os 10 espias, mas crédulos, crentes como Caleb e Josué. Nosso Pai é misericordioso e quer nos dar vitória contra todos os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém.